um ano depois da tragédia que matou mais de 230 pessoas. Moradores de Petrópolis veem com descrença eventuais melhorias na infraestrutura para conter os efeitos dos temporais. Aliás, ontem a cidade voltou a sofrer demais com as chuvas. O Carlos Briggs está conosco para relembrar essa tristíssima, dramática história e contar o que foi feito ou deixou de ser feito de lá para cá, além da situação de momento também, né, Briggs? Bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia para todos que nos ouvem. O script é muito parecido. A gente que cobriu a tragédia de 2001, por exemplo, só 10 anos depois foram entregues as primeiras casas. E a gente percebe uma ausência muito forte do poder público. Ontem choveu forte, os moradores de Petrópolis mais uma vez ficaram muito apreensivos. Aliás, as sirenes foram acionadas, mas por sorte, e é por sorte mesmo, a gente não teve nenhuma ocorrência mais séria, nenhum transtorno mais sério. A gente está falando de um ano hoje, após a tragédia, em que Petrópolis tem, nesse exato momento, Sheila, 270 pontos vulneráveis. Para quem não é do Rio de Janeiro, Petrópolis é um vale. A topografia de Petrópolis é muito acidentada, é um terreno rochoso, é cercado por rochas. E o que se vê é que o poder público nada fez para impedir, por exemplo, o ocupamento desordenado do solo, mesmo após a tragédia. A gente percebe o avanço das construções irregulares. Muito pouco foi feito na captação de água e de esgoto da cidade. O túnel extravasor, né, que ele fica por sobre o rio extravasor, que é a principal válvula de escape de água de Petrópolis, o governo do Rio entregou agora 1/3 das obras. Cara, isso é impressionante, Briggs. Desculpa te interromper, porque a gente acompanhou esse assunto Por tão favor. de perto e falou tanto sobre a importância dessa obra do túnel extravasor. É inacreditável que tenha caminhado tão pouco ou nada, 1/3. É praticamente nada. Não provoca aquilo que precisa provocar, que é dar uma sustentação, garantir uma infra para que não volte a acontecer a tragédia que aconteceu. É inacreditável. Ô Sheila, aí você vai me perguntar assim, e os ouvintes com razão, Briggs, mas o que é esse 1/3? O que foi feito até agora? Eles fecharam as fendas, as rachaduras do túnel e colocaram uma malha de cimento fino. Os vergalhões estão expostos. Só que como não foi feito o serviço certo de captação do sistema de água pluvial e de esgoto, o que acontece, Sheila? E como não foram feitas as obras da encosta, essas pedras rolam e vão para o túnel extravasor. Então as crateras voltam a se abrir. 1/3 que foi feito está arriscado daqui a pouco isso ter ido pelo ralo. Essas obras começaram tardiamente, já com a chegada do verão, a proximidade do verão, com as pancadas de chuva. Mais da metade do serviço, do tempo de serviço, ficou paralisado por conta da chuva. Então essa obra pouco andou, de uma letargia absurda. A gente tem moradores hoje que voltaram para as áreas de risco. Nenhum terreno foi ainda indicado para sequer começar um projeto de construção de casas. Foram 1.000 desabrigados. Aí você vai me perguntar assim, Sheila, Briggs, mas nada foi feito para esses 1.000 desabrigados? Foi. A Prefeitura de Petrópolis usou recursos da Assembleia Legislativa do Rio, 3,5 milhões de reais, para poder comprar um prédio de 32 unidades, sendo 20 kitnets. Esse prédio, Sheila, ele está fechado porque ele precisa de manutenção hidráulica e manutenção elétrica. É um prédio que pode entrar em curto-circuito. E ninguém vem às falas prestar conta para a população. Eu queria te pedir licença para trazer a palavra de uma moradora que eu acho que é um símbolo de Petrópolis. É uma pessoa que perdeu 7 pessoas da família. Meu Deus. Aliás, Petrópolis hoje vai ter um protesto silencioso em frente à Câmara dos Vereadores, 4 horas da tarde, e a Cristiane Gross vai estar à frente desse protesto. Ela fala, Briggs, eu tenho dificuldade de viver o meu luto, eu preciso continuar lutando. E ela mora numa região ali chamada Frei Leão. Eles chamam de Servidão, é um ponto, uma região ali da Frei Leão que foi muito castigada também nesse temporal. E ela conta, Sheila, o que foi feito. Ela vai lá todos os dias, ela é uma ativista, ela é ativa. Ela vai falar pra gente o que o poder público fez por esses moradores. Nós vamos para 1 ano e não foi movido uma folha. Eu tenho 2 sentimentos, eles estão misturados. O primeiro é a saudade, que sempre vai estar em primeiro lugar. E o segundo, a revolta. A revolta. E essa revolta, essa mágoa que está me motivando, porque não foi só a Cris que perdeu, foi Petrópolis inteira. Essa é a situação dos moradores de Petrópolis. E aí eu volto à minha fala inicial, parece que é um figurino que se repete. A gente que cobre as tragédias, a gente que vem ao ar noticiando o ouvinte da Band News FM, os sobrevoos, os recursos, governador, presidente, prefeito, falando em linha de crédito, em recurso, mas o que a gente vê na prática é
Só para a gente também não ser injusto, a Prefeitura de Petrópolis começou agora as obras de intervenção, por exemplo, no Alto da Serra. O Alto da Serra, Sheila, é onde fica o Morro da Oficina. Lá se concentrou a maioria dos corpos encontrados, desses 235 corpos. A Prefeitura fatiou essa região no que ela chamou de 3 lotes. O primeiro lote está começando há pouco, começou agora há um mês, as primeiras obras de intervenção. Os outros 2 lotes, por enquanto, nada. Meu Deus. É o que a gente sempre fala aqui, né? O problema nunca é dinheiro, nunca é recurso. Porque quando a gente fala dessas tragédias, né, Briggs, e você tá falando aí, não, porque tem recurso, de recurso federal, recurso estadual, se junta, faz reunião, chama especialista, dinheiro, quanto custa, vamos fazer. E aí? Aí compra um prédio que tá fadado Que não tem como abrigar ninguém. Exatamente. Não tem condição. Então, assim, é trabalho, né? Trabalhar, prefeito, pelo amor de Deus. É isso. Briggs, obrigada pelas suas informações. Ao longo de todo o dia, é importante que a gente dê voz aos moradores, estão sofridos. Imagina, a gente ouviu essa mulher que perdeu 7 pessoas da família. 7 pessoas. E luta, briga, acompanha de perto a ausência de ação. E aí a gente cobra, prefeito, governador, precisam vir a público, precisam se explicar e precisam agir. Acima de tudo, fazer pela população. É impressionante. Não dá pra gente aceitar. Briggs e a nossa equipe no Rio de Janeiro vão continuar em cima dessa história, em especial ao longo do dia de hoje, mas como já tem feito nossa equipe no Rio de Janeiro, acompanhando muito de perto, mesmo em temporada em que não chove, porque é nesse momento em que as obras precisam ser intensificadas para que na próxima temporada de chuva a história não se repita. Só que, infelizmente, ela tem se repetido. Briggs, obrigada. Bom trabalho para você aí no Rio. Bom trabalho a todos vocês. Tchau, tchau. Valeu.